Olá, esse é o terceiro vídeo da nossa série de estudos sobre a volta do Senhor, sobre a volta de Jesus. Nós já trabalhamos e conversamos nesses dois primeiros vídeos sobre a nossa linha escatológica ser pré-milenista, ou seja, Jesus voltar antes do milênio. Já conceituamos no segundo vídeo o que é a tribulação, os principais conceitos, características, para quem é, quanto tempo dura. E aí surgiu a pergunta se Jesus volta antes ou após a tribulação. E a partir desse terceiro vídeo, nós vamos começar a responder com uma doutrina bíblica completa e ampla para você se ele volta antes ou depois da tribulação. Tá bom? Fique conosco, se inscreva no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho para você receber semanalmente os nossos vídeos, os nossos estudos, e também dê um like, curta o nosso vídeo, tá bom? Fique conosco e bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Então, como nós já vimos em Isaías 46, versos 9 e 10, a palavra nos diz, o Senhor nos diz por sua palavra que ele é o único Deus, que fora ele não há outro Deus, e que é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Então, eu queria iniciar com vocês esse vídeo, esse terceiro vídeo, lendo algumas promessas, poucas, porque são inúmeras, algumas promessas sobre a volta do Senhor já desde o Antigo Testamento, tá bom? Então vai aparecer na sua tela aí. Eu queria começar com vocês no Salmo de número 96. Leia comigo. Salmo 96, verso 13, diz que o Senhor, porque ele vem, e vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Ou seja, no Salmo 96, nós vemos que quando o Senhor vier, o Senhor vem para julgar a terra. Terra não somente o globo terrestre, mas as nações, os habitantes da terra, né? Toda a terra é a humanidade. Então, quando o Senhor vier, ele vem para julgar a terra. O texto em Zacarias 14 nos diz o seguinte, 14 versos 1, 3 e 5. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade para o norte e metade removido para o sul. Vocês fugirão pelo meio do vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Ou seja, em Zacarias nós temos mais duas informações importantes. Algumas, mas queria destacar duas. Se lá no Salmo 96 nós temos que, quando ele vier, ele vem julgar a terra, aqui no texto de Zacarias 14 nós temos que, quando ele vier, primeiro, os seus pés pisarão literalmente no Monte das Oliveiras. Haverá um terremoto que partirá o monte ao meio e o Senhor pisará no Monte das Oliveiras. Segunda informação, quando o Senhor vier, ele virá com os seus santos. E isso se repete também no texto de Judas. Lê comigo, Judas 1, verso 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, dizendo, vejam, o Senhor vem com milhares de os seus santos. Ou seja, nesse texto de Judas, diz que o Senhor, quando vier, ele vem também, assim como Zacarias 14 confirma, ele vem com milhares e milhares dos seus santos. Resumindo esses três textos para a gente começar. Quando o Senhor vier, ele vem para julgar a terra. Quando ele vier, ele pisará no Monte das Oliveiras. E quando ele vier, ele virá junto com milhares e milhares dos seus santos. Portanto, a vinda do Senhor, e aqui eu exemplifiquei, ela não é um mistério. Pelo contrário, ela é anunciada desde o princípio. Ok? Mas não somente promessas da vinda do Senhor. Nós temos também alguns textos que nos falam de algumas coisas que precisam acontecer antes dessa vinda do Senhor. Ou seja,
alguns episódios, alguns acontecimentos na história que precisam acontecer, precisam se realizar antes de que esse dia que o Senhor venha com milhares dos seus santos, que ele pise no Monte das Oliveiras, antes que isso aconteça, algumas coisas precisam se tornar realidade, acontecer na Terra. E eu queria também ler alguns textos que vão aparecer na sua tela, tá bom? Confere comigo aí. Eu vou começar com um texto de Daniel 9, que nós já lemos no estudo passado, no vídeo passado, que diz o seguinte, 9, verso 27. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Esse ele é o anticristo. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa área do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, esse texto de Daniel 9, depois se você quiser revisar conosco, você pode ver lá no nosso segundo vídeo que fala sobre a tribulação, que eu explico um pouquinho mais sobre esse texto, nos mostra que o anticristo fará uma aliança de uma semana, que correspondem a 7 anos. No vídeo 2 você pode ter esse detalhe sobre isso. Então, essa semana de uma aliança do anticristo com o povo hebreu precisa acontecer e vai preceder este evento. Que evento? Que eu li de Salmo 96, de Judas, verso 14, de Zacarias, capítulo 14, que diz que ele, quando vier, virá, pisará no Monte das Oliveiras, virá com todos os seus santos, com milhares de santos, para julgar a terra. Então, Daniel 9 nos mostra que essa semana de 7 anos precisam anteceder essa volta do Senhor. Lemos também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4, nós podemos ler o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, essa semana de 7 anos, essa aliança de 7 anos, que é uma semana, precisa acontecer do anticristo com o povo hebreu. No meio dessa semana, esse anticristo, esse líder, vai se assentar no santuário de Deus. Isso também precisa acontecer antes do dia do Senhor. E por último, nesse ponto ainda, eu queria ler com você Mateus capítulo 24, os versos 15, depois pulamos para o 29, para o verso 30, que diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, referindo-se lá a Daniel 9, e também ao texto que nós lemos anteriormente da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ou seja, recapitulando, quando o Senhor vier, ele vem para julgar a terra, ele vem junto com os seus santos, ele pisará no Monte das Oliveiras, onde haverá um terremoto. Algumas coisas precisam acontecer antes desse dia. Lemos aqui esses 3 textos. Primeiro, uma aliança de uma semana de 7 anos precisa ser feita entre o anticristo e os hebreus. No meio da aliança, ele vai se sentar no trono de Deus. E aqui no capítulo 24 de Mateus, nós vemos que quando o Senhor vier, todo olho verá, obviamente, porque ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, todo olho o verá, ou seja, ele virá com muito poder e glória. O que eu quero dizer com isso? O fim, o retorno, não é um mistério, mas algumas coisas precisam anteceder esse dia. Mas aí surge um problema para nós resolvermos nas Escrituras, que é o seguinte: ao mesmo tempo que existem promessas da vinda, ou melhor dizendo, promessas da vinda e coisas que precisam anteceder essa vinda, por outro lado, alguns textos nos mostram que a vinda do Senhor, ela é iminente, pode ser a qualquer hora e nos pegar de surpresa. E aí, como conciliar isso? Antes de tentar responder essa pergunta, eu queria ler com vocês alguns textos que falam dessa afirmativa que eu fiz agora, da iminência da volta do Senhor, que também vai aparecer
no teu monitor, no teu celular, no teu computador. Acompanha com a gente. Em Marcos 13, versos 31 a 37, a gente lê o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso e vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Até aí eu vou continuar lendo rapidinho, só para aguçar você, despertar em você a compreensão. Jesus fala que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Então esse estudo aqui não é para definir dia e hora, como muitas pessoas cometem um erro, tá? Não estou aqui para falar de dias ou horas. Mas o fato é, essa expressão dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Essa expressão tem um sentido de ser, um porquê de ser, tá bom? No próximo vídeo, que é o vídeo de número 4, e no vídeo de número 5, e talvez um pouquinho no 6º, nós vamos destrinchar o que significa essa expressão, o dia e a hora ninguém sabe, tá bom? Então vai ter que acompanhar o vídeo para entender. Voltando aqui para o texto. Então ele diz o seguinte: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, a todos vigiai. Como é que pode pegar de forma inesperada e não sabermos o tempo que ele volta, se 7 anos precisam preceder, e nesses 7 anos inúmeras coisas são descritas, só antes que Cristo no meio vai se sentar no templo, ou seja, se essa aliança não acontecer, ele não pode voltar a qualquer hora. Então há uma dificuldade de leitura, tá bom? Mas nós temos outros textos, por exemplo. Em Mateus 25, 13, nós lemos no texto que diz: portanto, vigiem, na parábola das 10 virgens, porque vocês não sabem o dia e a hora. Mais uma vez, a expressão dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Depois vocês vão compreender se assistirem conosco os próximos vídeos desse estudo. Mas o fato é, recapitulando, o Senhor volta, algumas coisas precisam preceder essa volta, em contrapartida, a iminência também existe. Então há um conflito, né? Para a gente poder resumir e responder essa pergunta: ele volta a qualquer hora ou não volta a qualquer hora? Tem que acontecer algumas coisas, ou as duas coisas. Como conciliar isso? Isso a gente precisa responder através da palavra de Deus. Existem inúmeros outros textos bíblicos, tá bom, que falam sobre a volta, que eu vou deixar agora também no seu monitor, depois você dá um pause aí, e você pode ler embaixo, que você vai depois ler em casa, porque é muito texto, não tenho tempo para... Esse vídeo vai ficar enorme, tá bom? Então, eu queria, a partir de agora, lançar um novo conceito com vocês, que é algo que surge no Novo Testamento, para ver se a gente consegue conciliar de maneira bíblica essa iminência da volta do Senhor com os fatos, com os eventos que precisam acontecer antes da volta, tá bom? Paulo, em Efésios, capítulo 5, ele vai lançar um conceito novo, que eu acabei de dizer, no Novo Testamento. Desculpa a redundância, novo, mas é um conceito novo no Novo Testamento, que não existia no Antigo Testamento. E eu queria que você lesse comigo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do verso de número 27, eu vou ler o verso 27 e 32, diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse e tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Atenção agora. Grande é este mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Paulo aqui está fazendo uma relação, pegando a coisa humana prática do marido com a esposa e dizendo que essa relação de marido e esposa tem algum paralelo, alguma referência no relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós vemos que no Novo Testamento, Paulo lança o conceito da igreja como noiva de Cristo. Repare que Paulo chama aqui de mistério.
ele fala, grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao marido e à mulher, ou noivo e à noiva, eu me refiro a Cristo e à igreja. E essa relação entre Cristo e a igreja, Paulo chama de mistério. E lá em Apocalipse 19, versos 7 até o verso 9, né, que é depois da tribulação, nós lemos assim, alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho fino, ou melhor, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve João, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, no Novo Testamento surge o conceito do relacionamento de Cristo com a igreja de noivo e noiva. E lá em Apocalipse 19, após a tribulação, nós vemos esse evento, que as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a igreja que está preparada, ataviada de linho finíssimo branco, que são os atos de justiça dos santos. Ou seja, é a consumação, o casamento de Cristo com a igreja, em Atos capítulo 19. Esse conceito de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Então surge o conceito também da porta. A porta no Novo Testamento. Assim como surgiu o conceito de noivo e noiva, surge um conceito, não um conceito, mas surge uma palavra que se repete, que é a porta pela qual se entra, que muito vai nos ajudar e nos trazer uma luz para entendimento do arrebatamento e da volta do Senhor. Acompanha comigo no seu monitor. Em Mateus 25, no mesmo texto que eu li anteriormente, que diz que ninguém sabe o dia e a hora, agora no verso 12 diz, e tendo elas ido comprá-lo, elas, as virgens, né, não prudentes, chegou o noivo, que é Cristo, e as que estavam preparadas, as virgens que eram prudentes, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, Mateus 25, parábola das 10 virgens, disse que as virgens eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 não prudentes. E elas esperavam um noivo que é Cristo. Pois bem, por motivos que não nos dizem agora a respeito, 5 delas não foram prudentes. Quando o noivo veio, 5 delas entraram antes da porta se fechar. E entraram para onde? Para as bodas com o noivo. Que bodas são essas? As bodas que nós lemos anteriormente lá em Apocalipse capítulo 19. As bodas do Cordeiro, ou seja, essas virgens fiéis e prudentes entraram. E o texto diz que a porta se fechou. Que porta é essa? Eu poderia chamar de maneira didática, ilustrativa, da porta do casamento, ou porta das bodas. Só que existem outros nomes para essa mesma porta. Acompanha comigo. Agora, em Romanos 11, 25, um texto precioso, enigmático, mas precioso, diz o seguinte. Romanos 11, 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha que texto interessante. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Que o endurecimento veio em parte a Israel, até que momento? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha que verbo interessante. É esse verbo que está no original em grego, o verbo entrar. O que quer dizer esse texto? João capítulo 1 diz que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Quem são esses? Os hebreus, os judeus. Alguns judeus creram em Cristo como Messias, mas parte deles não creu. A maioria, a nação, não creu. Ou seja, veio para os judeus e eles foram endurecidos. E esse endurecimento em não aceitar o Messias, o Cristo como Messias, vai perdurar até quando? Nós sabemos que durante os 7 anos de tribulação, no meio da tribulação, o anticristo, que será aceito pelos judeus como Messias, erradamente, no meio dos 7 anos, os judeus vão reconhecer que esse anticristo não é o Cristo verdadeiro, vão rejeitar e vão aceitar a Jesus como verdadeiro Messias deles. Ou seja, esse endurecimento fica em Israel até que a plenitude dos gentios haja
entrado. Que porta é essa? A porta é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. É a porta da graça, ou seja, Israel rejeitou o Messias e vai continuar rejeitando, até que a plenitude, não é totalidade, é plenitude, o ápice, a maioria dos gentios haja entrado por essa porta. E quando eles entrarem por essa porta, aí o endurecimento vai amolecer em Israel. Ou seja, a igreja entra pela porta das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. A igreja entra pela porta, Mateus 25, a porta do casamento, que é a mesma. Esses gentios que são a igreja, em Romanos 11, entram por essa porta da graça. E aí o foco volta para Israel. Tem mais texto. Nós lemos em Apocalipse 4, versos 1 e 2 também, que depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, falou comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Mais uma vez, aqui João já havia sido arrebatado em espírito, ele estava em Patmos, na ilha grega, tendo toda a visão do Apocalipse, começando a ter as 7 igrejas, e aqui esse episódio, de Apocalipse capítulo 4. E aí ele já estava arrebatado, e foi arrebatado novamente, porque ele olhou para o céu, ouviu uma voz de trombeta, guarde isso, ele estava na terra, ouviu uma voz de trombeta, dizendo, sobe para cá. E ele sobe e entra, ele vê uma porta no céu. Ou seja, Apocalipse 19 é a porta das bodas do Cordeiro, casamento. Mateus 25, parábola das 10 virgens, a mesma porta, que elas entraram por essa porta, é a mesma de Apocalipse 19, é a porta do casamento. Romanos capítulo 11, porta da graça. E aqui, em Apocalipse 14, é um tipo, uma figura do arrebatamento da igreja, da porta pela qual a igreja vai passar. Portanto, nós temos no Novo Testamento alguns episódios que precisam acontecer antes da volta, mas também temos a iminência. A qualquer hora o Senhor vai voltar. E já vimos as promessas do Senhor, e já vimos que a volta não é um mistério, mas vimos que Paulo fala de Efésios capítulo 5, referindo-se a um mistério. Se é um mistério, não é a volta, porque a volta não é um mistério. E ele fala de Cristo com a igreja. E aí tem a relação de noivo e noiva, algo que nós vamos detalhar muito, tá? No vídeo de número 5, detalhar totalmente a questão do noivo e da noiva. Eu vou falar só sobre isso e coisas maravilhosas que nós encontramos nessa relação, porque toda a escatologia bíblica, ou quase toda, para a igreja, é baseado em Efésios 5, no mistério do noivo e da noiva. E vimos também a porta que é aberta, que está aberta, que é a porta da graça, a porta do casamento, a porta das bodas do Cordeiro. E agora eu queria, antes de terminar, também te mostrar alguns textos que falam não sobre promessas da volta, não sobre o mistério de Cristo como noivo e a noiva, a igreja, não como a porta, mas eu queria ler textos que nos levam a entender que Deus, de alguma forma, livrará promessas de livramento do povo de Deus do tempo da ira, que nós vimos no vídeo 2, que é a tribulação, ok? Então acompanha comigo alguns vídeos agora, alguns textos agora, perdão. Então nós temos aqui em Lucas, capítulo 21, versos 35 e 36, assim, o texto nos diz, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejam havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, aqui é escapar dessas coisas e estar diante do Filho do Homem. Não é escapar nas coisas, é escapar destas coisas, tá? Ficar livre delas e estar diante do Senhor. Em Apocalipse 3,10 nós vimos assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, mais um texto em que Deus promete que para aqueles que forem fiéis,
que têm fé e por isso são fiéis, eles serão guardados, livrados do tempo, do dia, da época, do tempo de tentação que há de vir sobre toda a terra. Não é uma tentação, uma tribulação, uma dificuldade, mas está falando de um tempo específico da ira de Deus, do dia do Senhor, e aqueles que forem fiéis serão guardados deste dia. Ok? Por último, ainda nas promessas de livramento, nós temos o texto de Isaías, capítulo 26, versos 19 e 20, que diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Grifa aí na sua Bíblia que os cadáveres reviverão e ressuscitarão. O texto continua. Despertai e exultai os que habitam no pó. Quem habita no pó são os que estão mortos, que vão reviver e ressuscitar. Porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Olha que texto precioso de Isaías, capítulo 26. Alguns pegam esse texto e dizem, isso se aplica aos nossos dias, os dias da pandemia do coronavírus. Está todo mundo nos seus quartos, esperando passar a ira de Deus. Queridos, isso não tem nada a ver com coronavírus, tá bom? Ainda que eu creia que o coronavírus tem a ver com o fim dos tempos, mas esse texto não tem a ver com isso por enquanto. Por quê? Repara algumas verdades que nós vemos nesse texto de Isaías 26, nos versos 19 e 20. Verso 19 diz que os mortos vão ressuscitar. Alegrem-se vocês que estão no pó, porque a terra, o pó da terra dará de volta a vida aos que estão mortos. Ou seja, está falando de ressurreição dos mortos. E aí depois ele diz o seguinte: vai, povo meu, entra nos teus quartos, ou algumas versões, entra nos teus aposentos, até que eu passe com a minha ira. Ou seja, haverá ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição dos mortos, Deus diz, povo meu, já que ressuscitaram, agora entra nos aposentos de vocês e fiquem aí. Até quando? Até que eu passe com a minha ira. Por quê? Porque, diz o texto, o Senhor vai se levantar do seu lugar para julgar toda a terra com a sua ira. Lembra lá do primeiro texto que eu li hoje? Salmo de número 96, quando o Senhor vier, ele julgará toda a terra, todas as nações. Ou seja, de novo, haverá ressurreição de mortos. Que texto maravilhoso, irmãos. Texto glorioso. Haverá ressurreição de mortos. Depois que ressurgir, Deus fala, povo meu, entra nos teus aposentos e fica aí escondido só um pouco, enquanto passo com a minha ira. E aí, quando passa com a ira, o texto diz que o Senhor vai julgar as nações, todos os povos, e o texto termina no versículo 20, que de uma vez por todas se enxugará o sangue na terra, porque será a consumação, a ira perfeita e completa do Senhor. Então, juntando os textos, o Senhor virá, Salmo 96, para julgar as nações. Só que antes disso, ele vai ressuscitar os mortos. Esconde o povo dele por um momento. Esconde aonde? Na porta, através da porta, nas bodas do Cordeiro. Vai entrar antes que a porta se feche. Ele passa um tempo de ira na terra, que são 7 anos da tribulação com o anticristo, que é a semana de Daniel. E depois que julgar, aí sim ele volta, Zacarias 14, Judas 1,14, com milhares e milhares de seus santos. Que aposentos são esses que o Senhor diz que os santos vão ficar? Vocês lembram de João capítulo 14, quando o Senhor diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar, vou preparar quarto, vou preparar aposentos, para que aonde eu estou, aonde eu estiver, vós estejais também. São esses lugares, esses aposentos, esses muitos aposentos que Deus tem guardado para todo e reservado para todos os santos dele, que vão ser guardados desse tempo de tribulação, de ira de Deus. E aí eu já começo a revelar
a posição bíblica escatológica completa que eu creio que é para a igreja. Pois bem, tendo visto todos esses textos, eu gostaria de encerrar fazendo um breve resumo para que a gente possa já partir para o quarto vídeo, onde eu vou me aprofundar no arrebatamento da igreja. Então nós vimos que o Senhor, quando vier, 3 coisas. Ele vem para julgar as nações, ele vem e pisará no Monte das Oliveiras, e ele virá com milhares e milhares dos seus santos. Vimos também que há promessas de livramento para os fiéis da ira de Deus. E já vimos no vídeo 2 que a ira se refere ao tempo de tribulação. Vimos que algumas coisas precisam acontecer antes da volta. Porém, existe também a iminência. Como conciliar? Lemos esse texto, por exemplo, de Isaías 26, que antes do Senhor voltar para julgar a terra, pisar no Monte das Oliveiras, antes de vir com todos os seus santos, ele primeiro ressuscitará os mortos. Isaías 26, verso 19. Depois de ressuscitar, esses que ressuscitaram e aqueles que estiverem vivos terão com o corpo glorificado e irão para os seus aposentos, serão guardados enquanto o Senhor passa com a sua ira na terra, e depois ele voltará com todos os seus milhares e milhares dos seus santos. Por quê? Porque a escatologia bíblica para a igreja é baseada em um mistério: o noivo e a noiva. Entremos, portanto, irmãos, estejamos preparados para entrar por essa porta. A porta das bodas, a porta do casamento, a porta da graça, porque vai valer a pena. Portanto, fique conosco. Eu queria te encorajar a assistir os 8 vídeos, a não tentar assistir um vídeo só achar que entendeu tudo. Não que o vídeo seja algo demais, mas assim, aqui o conceito é estudarmos toda a Escritura, do começo ao fim, para termos a doutrina bíblica embasada em toda a Escritura, tá bom? Então assista os 8 vídeos, se inscreva no nosso canal, curta, né, esse vídeo com like para poder impulsionar a gente, e também não deixe de acionar o sininho para que você possa semanalmente receber um estudo, uma palavra ao teu coração que possa abençoar a sua vida, ok? Mas não importa muito se você é pré ou pós-tribulacionista. O que importa mesmo é que você e eu sejamos fiéis até o fim. Deus te abençoe.